O Hora de Agir de hoje acontece aqui na nova FCT na Caparica, onde nós estamos à conversa sobre determinantes ambientais e a influência que eles têm na nossa saúde. Uma conversa com Francisco Ferreira e João Pedro Gouveia, que iniciou na passada semana e que nós vamos continuar aqui a compreender como é que nós podemos cumprir este Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, Saúde e Bem-Estar, que é o tema para mais um Hora de Agir. Respiramos ar poluído, bebemos água com contaminantes, vivemos rodeados de plástico e de ruído. O ambiente em que vivemos é um dos maiores determinantes da nossa saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 mortes no mundo está ligada a fatores ambientais. São cerca de 13 milhões de pessoas por ano. A poluição do ar é responsável por mais de 8 milhões de mortes anuais. A poluição química, incluindo pesticidas e metais pesados, causa 9 milhões de mortes por ano, segundo a Lancet Commission on Pollution and Health. O ruído ambiental afeta 1 em cada 5 europeus e contribui para 12 mil mortes prematuras todos os anos na União Europeia, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente. E a crise climática multiplica riscos: ondas de calor, secas, doenças transmitidas por mosquitos e insegurança alimentar. Isto não é um problema distante. Em Portugal, milhares de crianças sofrem de asma agravada pelo tráfego urbano. Idosos ficam mais vulneráveis a ondas de calor cada vez mais intensas e já foram encontrados microplásticos no sangue humano e até na placenta de bebés antes de nascerem. A saúde não começa no hospital, começa no ar que respiramos, na água que bebemos, no silêncio que precisamos para descansar. Os determinantes ambientais são o espelho da urgência de parar de poluir, porque proteger o ambiente é, acima de tudo, salvar vidas hoje e no futuro. João Pedro Gouveia, um dos temas que nós precisamos de falar também é esta externalidade que não é muitas vezes considerada. Esta economia que tem que passar a ter o ambiente na equação, esta pegada que nós deixamos, a pegada de carbono. Como é que nós podemos abordar este tema? Os vários setores impactam a forma como também temos a consequência no nosso ambiente. E uma das áreas principais é a alimentação. Somos vários bilhões de pessoas no mundo que temos de nos alimentar, consomem muitos recursos. É a água, é a produção de alimentos. E a produção de alimentos e o consumo têm um impacto no planeta significativo. Quando olhamos para a necessidade dos recursos de água, de terra e as consequências das emissões, por exemplo, da produção de gado, é significativo. Portanto, a importância de comer no local, comer alimentos locais, As cadeias curtas de distribuição. cadeias curtas, exatamente. Evitar o desperdício alimentar. Cerca de um terço dos alimentos que se produzem à escala global são desperdiçados. Da consequência, se pensarmos na cadeia de valor completa dessa fase de desperdício alimentar, é brutal, no consumo de energia, no consumo de água, na ocupação e por exemplo, na desflorestação para a produção de alimentos, à escala global tem um impacto muito grande. Depois também a sequência da refrigeração da energia, que é usada para refrigerar os alimentos, no desperdício, nos transportes e tudo isso, a energia que é gasta, para depois no final da cadeia um terço ser desperdiçado, traz realmente impactos ambientais muito relevantes a diferentes esse um escalas. terço também é diferente do sul global para o norte global. No sul global nós perdemos mais por ausência de logística, ainda na produção, ainda na fazenda. Sem dúvida, em fases iniciais do processo, por falta de equipamentos, falta de tecnologia, máquinas menos eficientes, falta de refrigeração. Quando olhamos para os países do Global North, né, do norte global, vemos que isso acontece mais na fase final, na distribuição, nas nossas casas, nos Ou na supermercados. lasanha que deixamos lá no congelador. Também é parte do problema e, portanto, olhando também para essa dimensão global, vemos que as soluções e as abordagens políticas, tecnológicas são bastante diferentes. Francisco, isto é um desafio grande. Nós, no mundo em que 800 milhões de pessoas enfrentam a fome, temos este nível de desperdício alimentar. Não é? Não, aliás, quer dizer, a relação com a saúde é dramática, porque as pessoas que
que morrem prematuramente por causa da obesidade nos países, e portanto por causa do excesso, digamos assim, nos países desenvolvidos, acaba por ter um peso quase tão significativo como as pessoas que acabam por não ter ou sofrer à custa da falta de alimentos. E nós, do ponto de vista energético, também estamos a errar, porque estamos a alimentar-nos não na base da cadeia alimentar, mas já no segundo nível ou no terceiro nível. E, portanto, a alimentação é das áreas mais importantes, onde eu teria uma solução ganhadora ao ter uma alimentação não apenas de produtos mais próximos, de cadeias mais curtas, mas, acima de tudo, com uma componente vegetal muito maior, do ponto de vista energético, do ponto de vista das emissões e do ponto de vista da saúde. Consumimos depois, proteína a mais e a maior parte dessa proteína é animal, quando poderia ser de origem vegetal. João, vegetal. por isso é que uma das medidas do projeto Drawdown é uma dieta rica em plantas. Seria essa uma das Exatamente, e soluções. como o Francisco falou, o que é que acontece? A nível na Europa e nos Estados Unidos, consumimos muito mais quilocalorias por dia do que o definido pela Organização Mundial de Saúde e, portanto, isto liga muito também às desigualdades que vemos, não só a nível de uma cidade, de um país, mas à escala global e, portanto, os desafios ambientais e o impacto ambiental, seja associado ao consumo de energia, à qualidade do ar, ao ruído, tudo isso parece sempre que, e claramente, impacta as pessoas mais vulneráveis, as regiões do mundo, também associada aos eventos extremos ligados a alterações climáticas e, portanto, quando olhamos, parece ser a origem de grandes problemas ambientais e de grandes consequências está muito nas desigualdades dos vários territórios, seja na alimentação, no consumo de energia, em várias componentes. E aqui podemos ligar à poluição química, não é só proteína a mais, não é só alimentação a mais, tem a ver também com a qualidade daquilo que nós ingerimos. E isso é absolutamente dramático, quer dizer, porque nós procuramos garantir uma maior segurança alimentar, mas ela só é possível se nós tivermos todo um sistema montado ao longo da cadeia de fornecimento, mas que começa logo pela garantia de que na origem eu não tenho um peso forte da poluição a afetar o ecossistema, ou as zonas, o tipo de culturas agrícolas que eu tenho e onde vou buscar os alimentos. Ou seja, por um lado, não nos esqueçamos que a atividade agrícola tem aqui uma necessidade de Ser mais ecológico. Depois tivemos também algo que foi crucial para a agricultura, mas que é também dramático para o ambiente, que é o uso dos pesticidas, dos herbicidas, portanto, que realmente conseguiu um controle de pragas, mas que são substâncias que perduram eternamente, algumas delas no ambiente, e depois temos, aliás, também tudo o que está ligado ao processamento, tudo o que está ligado às embalagens, tudo aquilo Mas, Francisco, que acaba por ter um fator de risco na nossa antes vida. disso, temos hoje uma questão que tem a ver com as nossas fábricas de água ou estações de tratamento de águas residuais que muitas vezes não estão preparadas para novos químicos, por exemplo, os medicamentos, e que depois têm um efeito devastador nos ecossistemas, aparecem depois na água que é captada. Como é que nós podemos melhorar para quem lá está em casa? Que conselhos é que nós podemos aqui extrair da ciência para ajudar melhor na nossa ação do dia a dia? Primeiro, em relação aos medicamentos, que eu tenha um circuito que já tenho para recolha nas farmácias, para não ir para o esgoto, para não ir para o circuito dos resíduos. Mas também nós acabamos por produzir, por aquilo que excretamos, não é? Muitas substâncias derivadas de muitos desses medicamentos que tomamos. E, portanto, aí é preciso realmente fazer essa mudança do ponto de vista científico de substâncias que consigam ter o mesmo efeito sem prejudicarem tanto o ambiente. Há aqui realmente uma urgência na limitação desta poluição química.
Os contaminantes químicos são contaminantes, são substâncias que estão nos alimentos e que não foram intencionalmente lá postos. Portanto, já existem nos contaminantes e como resultado de todo o processo da cadeia alimentar, desde a produção, da manutenção, desde o transporte, etc. Portanto, é um conjunto de compostos que nós teremos sempre que avaliar e para o bem da saúde e para a proteção dos consumidores. Em termos de alimentos, todos os alimentos podem estar contaminados por micotoxinas, mas há um grupo, sobretudo, que é os cereais, por exemplo, e é fácil de perceber se nós imaginarmos, por exemplo, um contentor onde estão os cereais e depois criam umidade. Só para ter uma ideia, essa umidade os fungos vão se poder desenvolver e, portanto, estes cereais que vão ser distribuídos pela população podem estar contaminados com estas toxinas. Claro que nos países da Europa ou países, enfim, mais ditos desenvolvidos, isso não acontece, mas pessoas como, por exemplo, que dependem das suas colheitas estarão muito mais vulneráveis a estas toxinas. Portanto, estes compostos têm que ser, tal como muitos outros, monitorizados. E o que é importante nisto? É porque com a ação do clima e com o aquecimento global, o que acontece é que, por exemplo, sítios como países temperados, como Portugal, como a Europa, o que acontece é que há determinadas toxinas, por exemplo, que só se desenvolviam mais a 30 graus e, portanto, em climas temperados podiam não ter tanta alcoólice. Ok, então essas toxinas, agora com o aumento das temperaturas, vão começar a desenvolver-se mais e, portanto, aí temos todos os cereais, todas as culturas de cereais podem ser mais afetadas por estas substâncias. Para o público em geral, porque não vale a pena estarmos a alarmar, nem dizer, ora, agora os alimentos têm todos contaminantes, isto está horroroso. Sempre teve, sempre terá e as pessoas sempre sobreviveram. Diversificar. Ao diversificar, nós não estamos a comer só de uma coisa, estamos a comer de várias. Claro que essas várias podem ter vários contaminantes. Temos a questão das misturas, porque não existe só um, existem vários, mas ao menos diversificamos e, portanto, não acumulamos tantos compostos com as mesmas ações. Formas de poluição muitas vezes invisíveis, um inimigo silencioso que lentamente nos adoece e que tantas vezes, sem darmos conta, nos mata. A civilização industrial trouxe progresso, ciência e conforto, mas esqueceu-se de contabilizar as externalidades do seu modelo de desenvolvimento. Poluição do ar que respiramos, dos rios e oceanos que nos alimentam, do solo onde plantamos, do silêncio que precisamos para descansar. O custo humano é incalculável, o sofrimento de perder quem nos é querido. Mas o custo económico também é enorme. Perda de produtividade, sobrecarga nos sistemas de saúde, desperdício de recursos. Poluir é destruir a base da vida. Parar de poluir é cuidar do essencial. A nossa saúde, o nosso futuro comum. Nesta questão do ODS 3, saúde e bem-estar, era importante também nós começarmos a compreender mesmo que o planeta tem limites que devíamos respeitar, não é? Sem dúvida, porque toda a extração de recurso, o uso a vários níveis no planeta, dos materiais e assim, é que afeta a nossa saúde. E, portanto, a ligação mesmo do ODS 3, olhando para outros ODS, tem uma ligação muito direta, seja o 7 ligado à energia e eficiência energética, seja da ação climática, por exemplo, e quando vemos os vários estudos que têm vindo a sair sobre quais é que são os desafios prioritários e quais é que são os limites do planeta em várias questões, as planetary boundaries, olhamos para a poluição química com o azoto, com o fósforo, olhamos para o aquecimento global, as alterações climáticas como uma vertente muito relevante, que já passámos todos os limites, a perda de biodiversidade também muito significativa e, portanto, vemos que é mesmo um desafio à escala global olhar como é que podemos manter-nos dentro da estrutura, da capacidade do planeta, porque vemos que a nossa ação, o desenvolvimento económico, a forma de pensar das economias, especialmente as dos países mais desenvolvidos e mais ricos, degradam efetivamente o planeta a diferentes escalas. Francisco, esta teoria neoclássica da Escola de Chicago é ou não é já uma ideia morta? Já temos a economia que protege a biodiversidade, uma economia que assente na recircularidade ou estamos ainda longe? Eu acho que nós estamos muito longe. Nós sabemos qual é o caminho,
Sabemos que temos que mudar realmente de uma economia linear para uma economia circular. Agora, eu acho que nós, basta olharmos nesta ligação também aos limites do planeta, à noção do dia da sobrecarga do planeta, desta ideia de que realmente entre aquilo que o planeta gratuitamente, que a natureza gratuitamente nos dá, não é suficiente e nós temos que ir ao tal cartão de crédito, aos depósitos a prazo, porque não só está tudo muito mal distribuído, como nós temos um enorme desperdício e precisamos de muito mais. Agora, na prática, eu acho que há uma enorme diferença entre a teoria e a realidade. Nós temos muitas autarquias, muitas empresas a mencionarem que estão a fazer um esforço enorme na área da economia circular e depois o que nós vemos é investimentos na incineração, na queima daquilo que são materiais e energia que foram necessários para produtos e que eu estou a esbanjar, por exemplo, através da incineração de resíduos, que eu, por exemplo, também no caso do desperdício alimentar, que é algo que é absolutamente crucial, que deveria ser evitado ao máximo. E, portanto, eu não tenho, no caso dos biorresíduos, era o exemplo que eu precisamente ia tocar, eu não estou a conseguir fazer esse aproveitamento, não estou a fazer a circularidade. No caso da reciclagem de uma série de materiais, papel e cartão, plástico, etc., eu continuo muito abaixo das metas de reciclagem, para já não falar na ênfase que eu deveria ter na reutilização e, acima de tudo, na redução, naquilo que é a reparação dos equipamentos. Portanto, eu acho que nós sabemos que temos que mudar, mas não o estamos a fazer. Governos, autarquias, cada um de nós, estamos longíssimo daquilo que deveria ser. E essa, Francisco, é uma das razões porque nós todas as semanas aqui dizemos que é hora de agir. Obrigado, Francisco, obrigado, João, por terem participado em mais um programa. Nós, quando conversamos sobre um objetivo de desenvolvimento sustentável, neste caso o número 3, saúde e bem-estar de qualidade, não podemos falar apenas de um único objetivo. Temos que falar sempre dos 17, porque todos eles tocam uns nos outros. Todos eles convergem da forma mais holística possível para que o desenvolvimento sustentável aconteça. Nós não podemos erradicar a pobreza ou combater a fome sem reduzir as desigualdades. Nós não podemos fazer ação climática sem avançarmos rapidamente para energias renováveis. Nós não podemos avançar rumo a um mundo mais sustentável, protegendo a vida terrestre, protegendo a vida marinha, avançando para modos de produção mais sustentáveis. É o grande desafio que caiu nos braços desta geração, sermos capazes de colocar na agenda a sustentabilidade, porque é o mundo sustentável, o planeta como a casa comum, que pode pulverizar fronteiras e fazer com que nós sejamos realmente uma família de povos. Hora de agir. Um abraço, amigo, e até para a semana.